Olá, meu nome é Alexandre Luiz Bernardi Rossi, eu sou advogado e sócio fundador da Argos Seles e Rossi, escritório de advocacia, e hoje o tema será a advocacia e a sociedade informacional. Esse tema é um tema bem interessante. Por quê? A gente sabe que a advocacia já é uma profissão bem difícil, né? Como todas, aliás, as profissões têm passado por muitas transformações, muitas mudanças, muitas rupturas, e agora a palavra também da moda é a disrupção, né? Muitas mudanças, transformações, rupturas, e agora a disrupção, né? Então a gente precisa falar um pouquinho sobre a sociedade informacional e os impactos que ela vem ocorrendo aí, vem provocando na advocacia. Então sobre isso que a gente vai falar um pouquinho com vocês. A gente vai começar sobre o seguinte: você já ouviu falar sobre a Sofia, a Alice e a Mônica? Já ouviu falar? Pois é. Não é uma nova música do Renato Russo, uma música póstuma. Até que seria legal, né? Se alguém descobrisse numa gaveta uma música desse cara do qual eu sou grande fã, mas não é. Nós estamos falando de robôs que trabalham para o Tribunal de Contas da União. São 3 robôs. Alguém já ouviu falar do Victor? O Victor é um software que trabalha, que está sendo desenvolvido, já está em atuação pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém já ouviu falar do Ross e do Watson? São softwares jurídicos, né, que estão já em atuação também já há algum tempo. Então a gente começa a pensar, né, puxa vida, como a tecnologia tem influenciado na advocacia. Isso causa uma certa apreensão para todos os advogados de um modo geral, para as bancas e também para os clientes, né? Os clientes ficam apreensivos, né, de um modo geral, público de um modo geral, até para quem não precisa de advogado, começa a pensar, mas puxa vida, como é que a tecnologia está impactando na advocacia? Como a tecnologia está impactando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nos tribunais? Eu acabei de citar esses 3 robôs que estão atuando no Tribunal de Contas da União. Como isso está acontecendo no Brasil e no mundo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas para falar sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? De onde isso começou. Para falar, então, vamos remontar um pouco na história sobre as revoluções industriais. Não vamos voltar na primeira nem na segunda, mas vamos voltar um pouquinho na terceira. Eu sou do tempo em que nós botávamos o papel na máquina de escrever, a folhinha de carbono, né? E datilografávamos as peças. Pois é, hoje isso é coisa do passado. Eu sou do tempo que os professores, eu fui professor durante muito tempo, 33 anos de docência, nós conduzíamos as nossas aulas junto aos alunos dizendo para que eles não usassem modelos, né, que o modelo frustrava a criatividade, a inovação aos alunos, né? Não usem modelos, os modelos não ajudam, não desenvolvem a criatividade, né? Não desenvolvem a imaginação, eles entorpecem a inovação de vocês, alunos, né? E hoje a gente sabe que os modelos são usados aí à torto e à direito. Mas por que a gente está dizendo isso? Porque o modelo ele acelera a produtividade. Então veja só, se nós tomarmos a Revolução Industrial 2.0, que iniciou lá no século XVIII e atravessou, aliás, iniciou no século XIX, atravessou e chegou no século XX, lá na metade do século XX, onde eu nasci, né? E iniciou na metade do século XX a Revolução Industrial 3.0, nós vamos perceber que o mundo tinha um modelo mental, né? Um modelo mental. E nós, nessa mudança toda, precisamos mudar o modelo mental, o modo de pensar. O mundo mudou e as pessoas, obrigatoriamente, né, quando o mundo muda, porque as pessoas mudaram, as gerações, né, mudaram, né, e com isso o modo de pensar também mudou.
Então, quando eu digo que isso é um exemplo, né, das petições de não usar modelos, e hoje os modelos são usados não só à torto e à direito, mas como também são usados não por pessoas, mas por computadores. Imagine você, nós sentávamos diante de uma cadeirinha, diante de uma mesa com uma cadeirinha com uma máquina de escrever e começávamos de uma folha em branco. Hoje, os computadores usam modelos e em quantidade. O advogado hoje ele tem a preocupação na construção da tese, enquanto que a própria inteligência artificial, por meio de algoritmos, pesquisa jurisprudências em quantidades assim absurdas. Na minha época, por exemplo, quando eu digo lá na Advocacia 3.0, nós íamos para uma biblioteca pesquisar jurisprudências em RTs, em inúmeras revistas dos tribunais, demorávamos horas, às vezes dias, quiçá às vezes até semanas. Ou seja, a sociedade informacional impactou sobremaneira na advocacia. Ou seja, a tecnologia entrou, mas entrou de forma abrupta na profissão. Como lidar com isso? Nós temos várias maneiras e várias formas de lidar com a entrada da tecnologia na advocacia. Não é muito fácil. Por quê? Porque tem, primeiro, uma questão de custo, né? O custo da tecnologia é alto. Nem todos sabem lidar com a tecnologia. Segundo, a própria tecnologia muitas vezes ainda é incipiente, tem muitas ferramentas, aplicativos, softwares que não estão ainda suficientemente aprimorados. Como lidar com isso? Nós temos escritórios de todo tamanho e de todo tipo de equipe. Nós temos escritórios com advogados sêniores, ou seja, mais maduros, advogados mais jovens. Nem todo mundo sabe lidar com a tecnologia. Como fazer com que a cultura de uma banca ou de um pequeno escritório ou de um grande escritório lide com essa nova tecnologia, misturando as idades, as formações, até porque as próprias faculdades, na sua maioria delas, não leva para dentro da sala de aula o uso das tecnologias. Não me refiro só às disciplinas com os seus conteúdos, porque nós temos que entender o seguinte: os próprios cursos de direito, nos seus conteúdos, estão muito amarrados ainda às matérias clássicas, os conteúdos clássicos, e não estão preocupados com as novas tecnologias. Não estou me referindo nas matérias em si, mas os conteúdos e as tecnologias propriamente ditas. Então vejam que nós estamos dentro de um cenário de muita apreensão e de muita insegurança. E as bancas, os advogados e a sociedade, de um modo geral, precisa ficar alerta e atenta a isso. É necessário que, de um modo geral, né, os escritórios, os advogados precisem lidar com isso. Claro que existem já muitos movimentos, associações, existe uma preocupação em relação a isso, existem muitos fóruns, muitos debates, e os advogados precisam participar com muita intensidade para criar essa nova cultura, para que nós possamos aprender com as novas tecnologias, até porque isso é inexorável. Nós sabemos que não há volta, não é possível nós dizermos, vamos voltar à máquina de escrever, vamos voltar ao mimeógrafo. Não, isso é impossível. Nós precisamos entender que toda mudança, toda transformação, toda ruptura, ela não tem como você retomar novamente ao passado. Ela inexoravelmente vai seguir adiante e novas tecnologias vão continuar existindo. A indústria 4.0 afetou a advocacia e nos trouxe a advocacia 4.0. A advocacia 4.0 é uma advocacia movida à tecnologia, né? É impossível você descurar disso. Não tem como deixar de lado essa nova realidade. E é por isso, então, que, de um modo geral, novos livros, novas conferências, novas formas, novos modelos surgirão daqui para frente. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você a refletir um pouco sobre esse assunto e, com ele, passe a pensar um pouco sobre as novas tecnologias, sobre essa profissão tão importante, né, para a sociedade como um todo. Fica aí o recado e espero você no próximo vídeo. Até mais!